Pecado. Consequências geracionais. Pecado é o ato celebrado na mente que faz nascer um sentimento e, consequentemente, uma atitude errada. Um homem que, pela amizade com uma mulher no ambiente de trabalho, alimenta o desejo de se relacionar com ela, terá o auxílio de um espírito imundo que se alimenta do sexo ilícito, e esse espírito fará tudo o que puder para que este homem tenha êxito na conquista descabida, agindo nela também à medida que ela dá abertura para o diálogo sedutor, acumulando no homem o pecado da relação contaminada, fazendo com que o homem acumule uma dívida espiritual das piores. 1 Coríntios 6:16 diz: Ou não sabeis que o que se ajunta com a prostituta, faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Se não considerarmos o mundo espiritual, iremos achar que tudo é decisão humana, e que toda a responsabilidade está só na decisão humana. Claro que não estamos falando de colocar a culpa em espíritos e inocentar o homem pecador, mas devemos considerar que tal homem está sendo influenciado pelo mundo espiritual. Efésios 6:12 diz: Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Pecador. Todo ser que vive é considerado pecador por natureza, mas aquele que sabe o que é o pecado e o que ele causa, não cometerá o ato pecaminoso. Costumo dizer que há uma diferença entre o pecador e o que comete pecado, ou seja, o pecador é o que carrega o pecado original, que tropeça em muitas coisas, no falar e no pensar, mas o que comete pecado não tropeça, antes chuta ao ver a pedra de tropeço, fazendo consciente o que sabe ser pecado que poderá o levar inclusive para a morte. Deus não ouve a pecadores que cometem pecado consciente, ainda que ouça os que não sabem ser pecadores por meio do pecado original, o pecado do Éden. João 9:31 diz: Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas, se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Pecado e iniquidade. Pecado é um ato cometido de forma errada. Iniquidade é a continuidade deste ato, dia após dia. O pecado é quando o homem erra o alvo, fazendo o que sabe ser contra a palavra de Deus e contra si mesmo. Já a iniquidade é a continuidade do ato pecaminoso, quando o homem se acostumou a praticar o que é errado, sem peso na consciência nem temor a Deus. O pecado pode ser perdoado, como diz na palavra, e a iniquidade removida, porém, isso só poderá se dar pelo ato do arrependimento, com atitudes de transformação verdadeiras, as quais são medidas pelo Senhor, que conhece o coração do homem. Isaías 6, de 5-7 diz: Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Libertação verdadeira. A única maneira do homem ser liberto é pelo arrependimento verdadeiro. Muitos referem o texto que diz: Se o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres, João 8:36, porém, ignoram os versículos anteriores que falam sobre permanecer em Cristo. Logo, não basta expulsar o demônio pelo nome de Jesus se o alimento imundo continuará a ser oferecido, ou seja, o nome de Jesus expulsa, mas a permanência em Cristo é que liberta. E permanecer em Cristo significa dar continuidade à prática nas palavras sagradas já compreendidas. De nada adianta o nome de Jesus expulsar um demônio, se o homem vai buscá-lo de volta pela prática do pecado. O nome de Jesus tem poder para expulsar, mas só a prática da santificação tem poder para libertar. Arrependimento é o ato de se dominar e parar de pecar, mudando de atitudes pela renovação dos sentimentos que vem da mudança dos pensamentos. O arrependimento é um ato contínuo, diário, constante, como se não nos conformássemos do que praticamos, vigiando para não voltar de forma alguma às mesmas práticas. O homem que disse arrepender e que alimenta o pecado voltando a praticá-lo, só teve um momento de remorso, de vergonha pelo ato praticado, mas tem sede por pecar. Logo, a vergonha passa e o que chamava de arrependimento deixa de existir,
voltando à velha prática. Assim, o espírito imundo que saiu pela confissão do pecado com suposto arrependimento, voltará. Mateus 12, 43 a 45 diz, e, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz, voltarei para minha casa, de onde saí. E, voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele e, entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Lembro que, 7 mais 1 são 8, e na Bíblia o número 8 significa recomeço, ou seja, tudo novamente e ainda pior que antes. Espírito imundo é enfermidade. O espírito imundo pelo pecado habita no homem, fazendo uso de suas funções e destruindo seu corpo, porque sabe que o corpo é o templo do Espírito Santo. As enfermidades são manifestações espirituais, e o próprio Jesus deixou isso muito claro, pois chamava espíritos de enfermidade aos enfermos, curando-os pela expulsão desses espíritos. Mas, o que os atrai e o que dá a eles autoridade para habitarem em nosso corpo mortal? O pecado, seja o pecado no pensamento, no sentimento ou praticado, pois são brechas pelas quais eles entram. Toda enfermidade que se manifesta no corpo é uma atuação espiritual, passiva de cura pela expulsão de tais espíritos. Porém, devemos fechar as brechas, para não incorrer em possessões maiores e piores. São algumas enfermidades a serem consideradas: depressão, dor na coluna, epilepsia, autismo, TDAH, convulsão, esquizofrenia, paralisia, surdez, mudez, doenças degenerativas, diabetes, má circulação do sangue, problemas de pressão, câncer, atrofiamentos de ossos e músculos, entre outras. Como considerar tal enfermidade no corpo de uma criança inocente, que não interage com o pecado? Pelo plantio dos pais, pois devemos lembrar que Deus não anula sua palavra no que diz: Deus visita o pecado dos pais nos filhos. O Senhor, ao visitar o pecado nos filhos, na maioria das vezes, ativa o poder da oração dos pais pelo amor aos seus filhos. Logo, isso promove conversão e salvação, além da libertação da próxima geração. Êxodo 34, 6 e 7 diz: Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Piores pecados. Há pecados menores e maiores, além de piores, citados na Bíblia como advertência, para que os homens saibam sobre as práticas que podem tirar a salvação. Muitos dizem que pecado é pecado, porém, a Bíblia relata dando nome a pecados que são de maior consideração, que roubam do homem o direito a entrar no reino dos céus, removendo a salvação, dando-lhe por consequência o inferno eterno. Gálatas 5:19 diz: Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, igualar-se a outros, iras, lutas, discordância, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias. Resistências espirituais. O espírito resiste em ficar quando o pecador o aceita pelo próprio desejo de pecar. Onde há sujeira há moscas. Culpamos o diabo por tentar permanecer em nós, agindo na nossa vida, nas finanças, nos relacionamentos, na saúde, mas a verdade é que damos liberdade e autoridade a ele, autorizando-o para continuar agindo, pelos nossos próprios pensamentos e atitudes. Assim, ele resiste, ficando pelo alimento que lhe é oferecido. Conjecturamos que um homem põe um prato sobre a mesa com carne podre, logo, as moscas irão invadir pelo alimento oferecido. Tal homem agindo ordena que saiam em nome de Jesus, mas nada acontece. Porém, ao remover a carne podre e limpar o local, as moscas saem imediatamente. Assim é o diabo, ele resistirá em ficar pelo alimento oferecido. Se tem comida, ele fica. Tiago 4:7 diz: Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês.
Demônios geracionais. Demônios geracionais são dívidas espirituais adquiridas, ou seja, tudo que meus antepassados possam ter feito, ligado à sua geração futura, da qual faço parte. Os demônios que agem de geração em geração, trazendo enfermidades, consequências de ordem financeiras ou emocionais, que incorrem nas separações de casamentos, tornando órfãos os filhos, dando-lhes espíritos de orfandade, para afligir a próxima geração, são demônios que vêm requerer o pagamento de dívidas adquiridas no mundo espiritual, seja pela consulta aos mortos, por necromancia, cartomancia, invocações, idolatria, espiritismo, pactos ou promessas a entidades, gerando traumas e vícios, o que deve ser quebrado na aceitação de uma caminhada com Cristo, sendo obedientes à sua palavra. Isaías 8:19-22 diz: Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á aos mortos. À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que, tendo fome, e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. E, olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. Dizer, sai em nome de Jesus, expulsa o demônio, mas parar de pecar é o que liberta.